Alunos e alunas, SEB, sou professor assistente Gabriel. Vou começar a gravar com vocês a resolução da tarefa do professor Zé Ferreira, do módulo 12, do setor 151, ok? Vocês estão vendo aí os slides com as questões da tarefa. E nós vamos fazer os 5 exercícios, ok? Vamos começar então. Vou abrir o slide aqui, só um minutinho. Ok, pronto. Bom, exercício 226. Nós tínhamos lá uma tirinha da Mafalda, e aí tínhamos que encontrar qual era o verbo conjugado no imperativo. Lembrando, né? Sempre é importante a gente pensar quando a gente fala sobre a formação do imperativo, né? Primeiro, sobre o sentido, tem que ter a ideia da ordem. E aí, a formação desse tempo verbal, ela é feita a partir de outros dois tempos verbais, que é o presente do indicativo, que vai formar o tu e o vós no imperativo afirmativo. Então, a gente conjuga o tu no presente do indicativo e tira o s. Conjuga vós no presente do indicativo e tira o s. Temos o imperativo afirmativo para essas duas pessoas. Para as outras pessoas, no imperativo afirmativo, a gente copia o presente do subjuntivo, certo? E para o imperativo negativo, a gente copia o presente do subjuntivo para todas as pessoas, ok? Vamos ver então aqui a gente tinha aqui o que ele pede, né? Vou ler o enunciado. Um verbo empregado no modo imperativo, assim como tome e leia, na fala da mãe de Mafalda, no segundo quadrinho, está destacado em A. Pela fronteira de Foz do Iguaçu, passam, não tem a ideia de ordem, né? Então aqui presente do indicativo. Na compra de um livro da coleção Aprender Brincando, você ganha. Ganha presente do indicativo. NASA divulga as imagens feitas pela sonda. Nananã. Divulga presente do indicativo. Todos eles, ó, com a ideia de algo que é feito no momento da fala, no momento que você lê, a ideia é, então, sempre presente do indicativo. Você concorda? Você tem isso sempre com você? É contínuo na sua vida, nesse momento presente? Você concorda com a ampliação da carga horária dos cursos de formação de professores? Mais uma vez, presente do indicativo. Agora a alternativa E, olha só. Visite nosso novo empreendimento. Visite, faça isso, tá? Então, uma ordem, ok. Para confirmar se a forma está correta, basta a gente conferir o presente do subjuntivo para a terceira pessoa. Que ele, que ela visite. Bate as duas formas. Então, essa forma está correta no modo imperativo. Alternativa certa, letra E. 231. Essa questão ela é importante porque ela vai falar de um verbo especificamente. É um verbo um pouco difícil, né? Algumas formas dele é um pouquinho diferente. Vamos ver, a gente tem que prestar atenção nesse caso também quanto à ortografia, tá? Tem duas alternativas aí que a questão super importante é a ortografia. Vamos lá, 231. No quarto parágrafo, lê-se e toda ânsia nos mantém reféns, em que alternativa o verbo manter está empregado corretamente, de acordo com a norma padrão? Vamos lá. O funcionário sabia que, se mantesse o celular ligado durante o expediente, alguém poderia reclamar. Se mantivesse, né? Então, mantivesse, que é a forma do pretérito imperfeito do subjuntivo, e não mantesse. Mantivesse. Meu pai e minha mãe, B. Meu pai e minha mãe mantêm os mesmos telefones celulares desde 2012. Aqui é um caso de ortografia. Se a gente voltar para o enunciado, mantém, quando a gente pensa na terceira pessoa do singular, com agudo. Agora, como aqui a gente tem um sujeito composto, ele precisa ser escrito na terceira pessoa do plural. E aí, nesse caso, a gente não vai dobrar o E, mas sim trocar o acento agudo pelo acento circunflexo. Tá? Então, aqui é a ortografia que causa o erro na questão. Pedro, mantenhas teu celular desligado durante o filme. O que acontece aqui? Teu, então, revela para a gente que está
quem está falando isso trata o seu interlocutor por tu. Então, esse verbo está dando uma ordem, tem que ser conjugado no imperativo. Agora, como é que a gente faz mesmo, né, para conjugar o imperativo para tu? Conjuga o verbo no presente do indicativo e tira o S. Então, tu mantens. E aqui, então, tirando o S, fica tu mantém. O correto seria Pedro, mantém teu celular desligado durante o filme. Tá? B. Enquanto mantiverem seus celulares ligados, não começaremos a reunião, reclamou o chefe. Alternativa correta, mantiverem aqui conjugado no futuro do subjuntivo. Ok? E. O fiscal solicitou aos candidatos que mantivessem os celulares desligados durante a prova. Mantivessem, tá correta a forma. No entanto, mais um problema de ortografia, tá? Não tem acento essa forma verbal, tá? Pretérito imperfeito do subjuntivo não tem acento na terceira pessoa do plural. Por isso que está errado. Próxima questão. 236. Deixa eu só abrir aqui. O modo imperativo dos verbos é característico das propagandas, pois nelas sempre se faz um apelo ao leitor. Estão corretamente na terceira pessoa do imperativo negativo, como o verbo ter em não tenha medo de apostar no futuro. As formas verbais? Bom, aqui, imperativo negativo, sempre a gente vai pegar lá do presente do subjuntivo. Não importa a pessoa. Aqui ele está pedindo terceira, tá? Então é só um detalhe, porque se fosse segunda, também seria tirado lá do presente do subjuntivo, porque é o imperativo negativo, ok? Bom, a alternativa certa é a B, então o equivalente, né, o imperativo negativo. O verbo dar é dê, não sirva, não mova. Correto, ok. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. Na alternativa A, sabe, seria saiba, tá? Tragas, traga, ponha, correto. Não saiba, não traga, tá? Não ponha, correto. Leva, tá errado. Não leve. Veja, correto. E peçais, não peça, tá? Ouça, correto. Medes, errado. O correto é meça. O verbo ver está errado também. O equivalente aqui, né, o correto do imperativo negativo para a terceira pessoa do singular seria vê. Não, desculpa, não veja. Tá? O ver é o que está escrito aqui. Então, não veja ele, não veja ela. Tá? Alternativa correta, letra B. (237) A gente tem uma tirinha lá, né, uma charge, na verdade, e aí a conjugação do verbo está lá, do verbo ligar, parece como liga. Então vamos à leitura. A frase "me liga mais tarde" apresenta uma forma verbal na segunda pessoa do modo imperativo afirmativo. Se a frase fosse reescrita em terceira pessoa do singular do imperativo, o verbo ficaria flexionado na seguinte forma. Então, a forma correta é ligue, né? A gente tira, terceira pessoa do singular, tira lá do presente do subjuntivo. Que ele ligue, que ele ligue é o equivalente. Bom, por que as outras estão erradas? Liga é presente do indicativo para terceira pessoa. Ligas, de novo, presente do indicativo para segunda pessoa. Ligues é presente do subjuntivo para segunda pessoa. E ligasse é pretérito imperfeito do subjuntivo para terceira pessoa ou primeira pessoa. Vamos ao próximo. 220. Deixa eu tratando todos. Conferindo. (220) tem mais uma vez uma outra tirinha, dessa vez do Calvin, né?
E aí tem um verbo conjugado no imperativo, que é o verbo tente. Então, vamos à leitura do enunciado. Nem tente copiar minhas respostas desta vez. O verbo destacado está conjugado no modo imperativo, que é o modo verbal utilizado para expressar, por exemplo, uma ordem, um aconselhamento, uma solicitação, como ocorre em. Então é legal o enunciado que ele te ajuda a lembrar, né? Para que serve o imperativo, tá? Aqui, a gente tem vários verbos aí nas questões. Vamos ver então por que elas estão erradas ou por que a C está correta. Bom, é algo que sempre acontece, uma característica que é sempre verdade. Então, presente do indicativo. Ter, infinitivo, assim como saber, tá? Então, não tem uma pessoa fazendo isso, né? Então, a gente não diz eu ter, tu ter, ok? Então, aqui é sem uma pessoa fazendo a ação, e aí a gente chama este verbo no infinitivo, né? Ter e saber aqui, os dois casos. Poderíamos investir. Poderíamos. Aqui, futuro do pretérito, tá? Futuro do pretérito, investir, infinitivo de novo. Poderíamos é primeira pessoa do plural, nós. Ensinar e despertar, mais uma vez, os verbos no infinitivo. Agora, letra C, resposta correta. Domine os principais conceitos matemáticos e terá acesso a muitas outras áreas do conhecimento. Domine. Domine é a forma do imperativo da terceira pessoa do singular. Ele ou ela, tá? Aqui, como a gente tem um texto pro interlocutor, o interlocutor está sendo tratado como você, né? E aí, quando a gente trata o interlocutor como você, a gente precisa conjugar os verbos na terceira pessoa, tá? Então, domine, correto, imperativo afirmativo. Depois terá futuro do indicativo, futuro do presente do indicativo, mas a gente tem aqui nesse caso, então é o único que tem imperativo, né? E tá dando uma ordem, tá dando um conselho, né? Nesse caso seria mais um conselho, um conselho. Se você fizer isso, terá terá esse acesso e tal, tá? Então um conselho imperativo também serve para isso. Próximo, D. Apesar de ser fundamental para algumas carreiras, muitos tratam a cultura científica com um certo desprezo. Ser, novamente, verbo no infinitivo, não tem ninguém conjugando, né, a ação do verbo, não tem um sujeito conjugando aqui infinitivo. Muitos ainda tratam, muitos é equivalente a eles, elas, né? Então, terceira pessoa do plural do presente do indicativo, porque as pessoas sempre fazem isso de uma forma constante. Esse tratamento que elas dão é constante. Então, é presente do indicativo. E precisamos conhecer certos cálculos matemáticos para compreendermos algumas informações importantes para o nosso bem-estar. Precisamos, é algo que a gente constantemente aí está tendo necessidade. Então, presente do indicativo mais uma vez. Conhecer infinitivo, tá? Porque aqui a gente tem uma locução verbal, então a marcação temporal vem no primeiro verbo, tá? Assim como a gente tinha visto aqui, ó. Poderíamos investir, ok? Então a marcação temporal vem no primeiro verbo quando a gente tem locução. Conhecer certos cálculos matemáticos para compreendermos. Compreendermos é a forma da primeira pessoa do plural, nós, para o futuro do subjuntivo, ok? Então, a resposta certa é a alternativa C. Bom, esses foram os exercícios da tarefa, ok? Caso vocês tenham qualquer dúvida, né, quanto à resolução, quanto a outros exercícios, tem uma lista extra também para ser feita. Qualquer outra dúvida, entre em contato, estejam à vontade para perguntar. Eu vou parar de gravar agora, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.